A paz do Senhor para todos, mais uma vez, estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada. Bem-vindo a todos, você que está ouvindo, que Deus continue abençoando nossas vidas. Estaremos lendo aqui o capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Mateus. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão. Esses 3 apóstolos, discípulos, eles eram mais próximos. Jesus tinha uma proximidade maior a ele, né? Pedro e André foram os 2 primeiros escolhidos, 2 irmãos, e Tiago e João quase no mesmo tempo. Nós aprendemos, nós vimos no começo aqui. Bem-vinda, irmã Nina Dias, Lene Soares, lá dos Estados Unidos, a paz do Senhor. Deus continue abençoando a todos nós. Então, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aí vamos dar uma parada aqui e fazer um comentário. Aqui diz que as vestes de Jesus ficaram resplandecentes como o sol. Foi a transfiguração, aquela claridade tremenda. E apareceram ali Elias, Moisés e Elias. Moisés e Elias. Né? Tem gente que diz que Moisés e Elias ali se reencarnam, que eles voltam. Não, mas eles não voltam. Eles não voltam, que nos versículos a seguir, nós vamos ver que eles desaparecem de novo. Então, eles tiveram uma visão de Moisés e de Elias. Nem Moisés fala nada, nem Elias fala nada. O tempo que eles permanecem ali é muito pequeno. Por que ele mostrou? Porque os 2 maiores nomes, o maior nome era Moisés, que foi o condutor, foi aquele a quem Deus encarregou de tirar o povo lá do cativeiro do Egito. Então, Moisés era um homem muito próximo de Deus, era um homem, e os israelitas, os hebreus, os judeus, eles eram seguidores e eles chamavam as leis de Moisés. As leis não eram de Moisés, as leis eram de Deus, que Deus passou a Moisés para passar para o povo. Então, Deus teve um contato muito grande. Então, Moisés, ele tornou-se um símbolo para o povo, um homem muito respeitado. E dos profetas foi Elias, porque Elias foi um homem prodigioso, foi um profeta que executou tarefas muito importantes, né? Nós sabemos, nós lemos em Tiago lá, Tiago 5,17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele fez uma oração e pediu a Deus e ficou 3 anos e meio sem chover. E depois ele orou e choveu. Então nós sabemos quem foi Elias. Elias era considerado o profeta maior, o maior profeta. Então Jesus mostrou isso aí. Quando Pedro viu aquilo ali, Pedro era tirado, ele tomava mais a ação, ele falava mais. A gente vê, por exemplo, que tinha Bartolomeu, tinha Judas, o Timeu, tinha o outro Simão, eles quase não aparecem. O próprio Tomé aparece pouco, né? Tomé aparece lá no capítulo 20 de João. Então, mas foram apóstolos, discípulos diretos de Jesus. Agora, então Pedro pega e fala assim: por que nós não fazemos aqui, 3 tabernáculos aqui? 3 construções para acomodar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Presta atenção. 5, e estando ele ainda a falar, porque ele viu ali, olha o tempo, o intervalo de tempo, pouquinho que foi isso aqui.
Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Vocês escutaram Moisés, vocês escutaram Elias, mas é esse aqui que é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Nós temos, Deus se compraz, Deus se alegra com Jesus, que é o Filho, que é uma das pessoas da Trindade. E Ele manda que nós o escutemos. Então, olha bem, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Então, aquela aparição foi muito rápida, não foi reencarnação, não foi volta de Moisés ali. Eles nem falaram, eles tiveram uma visão. Uma visão. Deus permitiu que mostrasse, ele deve ter apresentado, porque não tinha foto de Moisés nem de Elias para a pessoa reconhecer, não é igual agora, né? Mesmo colega que eu estudei medicina lá no passado, que eu nunca mais vi, eu tenho aqui o meu álbum de quando me formei, mas se eu encontrar hoje com ele, eu não reconheço. E eles nem viveram, não souberam como é que era Moisés e Elias. Então tem gente que puxa para uma interpretação diferente, mas a interpretação é essa que eu estou falando aqui. Aí, 7, e aproximando-se de Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Eles não viram. Depois da voz, nada. Isso aí foi um intervalo de tempo curtíssimo. Foi só para eles saberem que Moisés e Elias tiveram a sua importância lá no seu tempo, mas já acabaram. Né? Tiago diz que que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Moisés não entrou sequer na terra prometida. E foi um grande homem de Deus. Mas eles queriam ser seguidores de Moisés, seguidores de Elias. Né? E tinham como pai Abraão. Mas eles eram seguidores de Moisés, das leis de Moisés, o sacerdócio mosaico e das profecias de Elias. Elias era o profeta principal, não era Isaías, nem Jeremias, nem Ezequiel, nem Daniel, chamados profetas maiores, porque escreveram livros maiores, né? Daniel tem 12 capítulos, Zacarias tem 14, mas 5 capítulos de Daniel são maiores do que os 14 de Zacarias. Então, tudo bem. E eles não viram ninguém senão a Jesus. 9. E descendo, aqui fala viram, aqui ó. Eles que apareceram e viram. Foi visão. Bem-vindo todos vocês que estão chegando aqui. Às vezes eu estou com dificuldade, eu estou longe aqui de recebê-los, né? Mas bem-vindo. E 9, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Olha que a visão aqui, ó. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Foi uma visão, eles não apareceram lá corporalmente, nada não. Foi uma visão. E eles devem, repito aqui, eles devem ter sabido que eram Moisés e Elias, porque Jesus falou. Porque eles não conheciam as feições, os tipos, né? E ele falou para não falar até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem.
Quem veio assim num modelo parecido com Elias, esse gerente que entrou novo agora, esse supervisor, esse coordenador, esse CEO, esse CSO, esse gerente, esse tal mandatário, esse pastor, essa pessoa, esse rabino, esse padre, é bem parecido com outro. Então, ele veio fazendo um trabalho assemelhado. Elias também era um homem diferente, Elias o tisbita, e João veio à semelhança dele, João o Batista, que era filho de Isabel e primo de Jesus, não é? E fizeram com eles o que vocês entenderam, né? Aí 13, então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. 14, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Bem-vindo mais uma vez, Alessandro, a paz do Senhor. Então, ele pede socorro a Jesus. Nós sempre estamos buscando socorro com Jesus, né? Então, é importante a gente estar bem com Jesus, né? Como é que a gente vai estar mal com alguém e vai procurar socorro com aquela pessoa? E aqui, e o trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Eles trouxeram o rapaz lá para os discípulos não conseguiram curá-lo. Eles não conseguiram, os discípulos de Jesus tinham dado poder para eles curarem. Mas nós vamos ver aqui um detalhezinho. 17, Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Ele falando, vocês têm que aprender a resolver os problemas. Vocês têm que saber, têm que crer. Tem que, para poder ter o poder, tem que crer. Quem crê vai ver a glória de Deus, né? João 11:40, se creres verás a glória de Deus. Se creres verás Deus manifestar-se, Deus produzir maravilhas, né? E mandou trazer o filho até ele. 18, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então a fé não precisa ser grande. Talvez muitos que estejam assistindo esse vídeo conheçam o grão de mostarda, desde pequenininho. Agora, qualquer um que tem uma fé desse tamanho, manda um monte passar daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. É ter uma fé, é ter a fé. Tem gente que tem fé, mas a fé dele está guardada, está escondida, está empoeirada, está enferrujada. A fé tem que estar pronta, igual Paulo fala em 2 Timóteo 4:7, ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A fé tem que ser guardada, porque ela tem que ser guardada, mas é guardada, protegida, ela está em condições, ela tem que estar limpa, ela tem que estar pura, ela tem que estar eficaz, ela tem que estar verdadeira, ela tem que estar com poder, com glória, entendeu? Agora, eles não estavam assim, com esse preparo. 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aí tem gente que pensa que hoje também só vai expulsar com oração e jejum, mas não é. Agora não é mais com oração e jejum. Em Marcos 16, eu vou ler aqui para vocês. Porque aqui Jesus estava como homem. E lá em Filipenses 2, eu até vou abrir aqui, vou ler junto com os irmãos, Filipenses 2, aqui antes de Colossenses. Filipenses 2, aqui, versículo de número 7, diz assim:
Olha aqui, o 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não veio como um Deus completo. Se você vai ouvir isso, você vai pensar que é uma heresia, um absurdo. Irmãos, como é que ele iria morrer? Quem queria matar Deus se Deus viesse na plenitude dele, na deidade completa dele? O Deus que ninguém viu, que ninguém pode ver. Você lê aí depois João 1,18. Você lê aí depois 1 Timóteo 6,16. Depois você lê também 1 João 4, se eu não estiver enganado, 4,12. 4,12. Você lê aí, você vai ver. Então, como é que Deus... Aí Jesus, ele se esvaziou. Ele ficou semelhante ao homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como ele estava assim, precisava de jejum e oração. Agora, olha bem, mas em Marcos 16,15, depois que ele morre e ressuscita, aqui em Mateus 28,18, que é o último capítulo e nós vamos ler, né? No 18, Jesus falou assim... E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quer dizer, esse poder que ele abriu mão, que ele perdeu aquele poder, foi restituído a ele. E é por isso que em Marcos 16, 15 e 16, nós lemos assim, ó. Marcos 16, 15 e 16, aqui está preso por coisa. Ele diz assim... 15 e 16, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Agora, ao 17, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então nós expulsamos no nome de Jesus, meus irmãos. O nome de Jesus não precisa de jejum e oração, não precisa de mais nada, não. Se o nome de Jesus precisar de qualquer coisa, então o nome de Jesus não está valendo nada. Está entendendo como é que é? Entendeu? Em Filipenses 2 diz que Deus lhe deu um nome que é soberanamente, que aí está escrito assim, está escrito assim, 2 aqui, ó. Por isso, versículo 9, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui ele estava na deidade completa dele, mas lá ele não estava, por isso que precisava de jejum e oração. Entendeu isso? Quem não entender, pergunta aí que eu explico de novo, não tem problema. Agora, vamos continuar aqui, para terminar, que o sol está chegando aqui, e se ele esquentar aqui o iPad e o celular, aí complica aqui. 22, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Meus irmãos, se Deus viesse aqui, primeiro que ninguém pode ver Deus, eu citei lá atrás, João 1, eu falei João 1, o quê? 12. João, eu falei João 1, 12. Eu acho que é João 1, 18. Eu acho que eu falei João 1, 12. Né? João 1, 18. João 1, 18. O 12 é todos aqueles que o receberam, tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. João 1, 18. João 1, 18. 1 Timóteo 6,16 e 1 João 4,12, tá bom? Leiam lá para ver se alguém viu Deus. Então vamos aqui, rapidinho, não está longe de terminar não. Ele diz aqui, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Aí se matasse Deus, acabou, matou Deus. Para com isso. Jesus era Deus, mas ele abdicou, ele abriu assim, ele abriu o direito, e diminuiu-se, ele aniquilou-se,
ele diminuiu-se a si mesmo, ele perdeu parte da divindade dele, mas ele continuou sendo Deus. Se eu perder um pé, eu continuo sendo eu. Se eu perder as duas pernas, se eu perder os dois braços, eu continuo sendo a mesma pessoa. Ninguém vai me chamar de outra coisa, está entendendo? Então, presta atenção nisso, para você entender bem. E ele foi entregue, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Interessante que eles ouviram isso, mas quando Jesus passou por isso, eles não entenderam. Porque foi mesmo assim para que isso acontecesse. 24. E chegando eles a Cafarnaum, que onde era Jesus morava, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas, quer dizer, os impostos? E 25, disse ele, Pedro, né? Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter, né? Um dinheiro, uma moeda de valor. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O cara quis pegar Jesus, Pedro falou: está aqui o imposto meu estão aqui o imposto dele e o meu. Então é assim que Jesus faz. Jesus, ele quer cuidar de nós. Só nós que podemos atrapalhar. Não deixemos, não criemos problema para Jesus cuidar de nossas vidas. Deixemos que ele faça para nós. Deixemos que ele nos ajude. Entremos com a nossa parte, a parte que é da nossa competência, mas deixemos que ele complete. Amém? Deus continue abençoando a todos nós. Se você achar interessante, porque eu tenho dificuldade, que agora eu vou ter que passar para o YouTube, do YouTube para as listas de transmissão do WhatsApp. E se você puder, arranja alguém aí para a gente chegar ao número, eu não sei o número, escutei dizer que é de 1000 inscritos, aí eu posso fazer o vídeo direto. Vê se vocês podem me ajudar aí para as pessoas, alguém que já é inscrito, para se inscreverem, né, no YouTube. Isso aqui não tem interesse financeiro, não. Isso aqui, nunca vocês vão escutar pedindo uma vírgula aqui, uma coisa, nem para ninguém, que a finalidade disso aqui não é isso. É pedir para você pregar, é pedir o que Jesus manda eu pedir para você, que é para você cuidar da sua vida e cuidar dos outros, né? Em 1 Timóteo 4,16, Paulo, sendo mandado pelo Espírito Santo, ele escreve para Timóteo dizendo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de você e da doutrina, do ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvarás não somente a ti, como aos que te ouvem. É isso que nós temos que fazer. Um grande abraço, a paz do Senhor, o Senhor continue conosco todos os dias de nossas vidas. Amém.